Nossa conversa agora aqui no estúdio é com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário no Piauí, Antônio Cardoso. Vai conversar conosco sobre a situação dos profissionais, a realidade da categoria e também as questões relacionadas ao reajuste salarial, relação do sindicato com a gestão municipal. Presidente Antônio Cardoso, seja bem-vindo aqui ao Comando Geral na FM o Dia. Bom dia, agradecer mais uma vez o espaço e aí dar os esclarecimentos que agora realmente começou as negociações, né? E já teve a assembleia lá, o que os trabalhadores pautaram lá, né? O que eles querem. E aí a gente já encaminhou a minuta tanto para a S-Trans, né? Para o superintendente, como para o CETUT e para o Ministério do Trabalho, já para a gente começar as mesas. Quais são as demandas e as pautas apresentadas pela categoria nesse início de negociação coletiva? As principais são as econômicas, né? Mas a gente também fica muito atento a algumas coisas que deixaram de ter nesse segmento com relação ao transporte público. A gente pede a volta do Corujão, é uma luta nossa constante, porque aqueles trabalhadores que não têm transporte, que trabalham no próprio sistema, eles transportam vida, transportam as pessoas, mas não tem como voltar para casa, né? E aí termina gastando do seu salário para poder se deslocar para casa. Então a gente quer a volta, uma das pautas que a gente sempre bate é essa, de voltar o Corujão, e também é o incremento de mais ônibus. Há algumas linhas que só tem um ônibus rodando e quando quebra fica muito ruim para os passageiros. Então a gente pede esse incremento, o prefeito tem falado nisso também com a gente. Houve uma melhora já, mas precisa melhorar muito ainda. Presidente, qual é o panorama hoje do sindicato em relação a quantos trabalhadores existem hoje no sistema? Como é que está a questão do piso salarial? Queria que o senhor desenhasse aí, apresentasse para a gente, para a nossa audiência, o panorama hoje da realidade dos trabalhadores do transporte público. Hoje a gente tem cerca de 1.200 trabalhadores no sistema, né? Todos formalizados. Isso, a gente está falando aqui de tudo, né? Porque normalmente o pessoal só vê motorista cobrador, mas aí tem o pessoal da manutenção, que é o pessoal do RH, então a gente está dando um panorama de todos os trabalhadores. O piso hoje do motorista é R$ 2.267, um ticket no valor de R$ 500, e a empresa curtiu o plano de saúde 50%. A carga horária é de 7 horas e 20. Tem alguns trabalhadores que passam um pouco dessa carga horária, tem algumas empresas que pagam hora extra, tem outras que compensam com folga. Presidente, esse salário, esse ticket e a questão do plano de saúde, ele teve, há alguns anos atrás, um embaraço, onde o CETUT retirou o ticket de alimentação, retirou o plano de saúde, reduziu o salário dos trabalhadores. E aí eu lhe pergunto, como é que vocês vão trabalhar para reparar esse dano, para recuperar esse prejuízo causado por essa prática danosa que o CETUT cometeu? E ultimamente tem sido criado um modelo de negociação onde se busca negociar direto com o poder público e aí o empresariado fica meio que de segundo plano. Isso não acaba sendo um prejuízo, tendo em vista que aquilo que é negociado com o poder público, o CETUT acaba não repassando para os trabalhadores. Há exemplo de diversas vezes que o CETUT faz paralisações, alegando que tem que repassar uma ou outra situação para o trabalhador e acaba recebendo algo do poder público e o trabalhador fica a ver navios. Na realidade, essa prática com relação aí ao que você falou, ela até aconteceu em outros tempos. Tanto é que você foi bem pontual aí, a gente perdeu. Para ter uma ideia, eu era motorista na época, em 2020, o nosso salário era 2.039. E aí a gente perdeu a convenção, perdeu o ticket no valor naquela época de 611 e o plano de saúde era pago 60%. A gente perdeu tudo praticamente e o salário foi reduzido para o ano de 2019. E aí a gente passou 2019, praticamente 2020, com o mesmo salário de 2019, 20, 21, e só quando a gente assumiu em 2022. Essa questão do poder público, ela não só aqui no Piauí, aqui em Teresina, mas aqui em São Luís, Fortaleza, Recife, a gente participou também no congresso lá em Brasília. Hoje o poder público participa, não só o município, mas o governo do estado também tem que participar. Porque o que eles alegam aí? Agora mesmo a gente viu aqui em Timon que o prefeito adquiriu cerca de 45 ônibus, mas é uma empresa que vai prestar serviço para a prefeitura, né? Há cerca de quase R$ 3 milhões para 40 ônibus.
Aqui em Teresina, diretamente, já no finalzinho do mandato do doutor Pessoa, ele veio entender como é que funcionava o sistema, melhorou para nós com relação à nossa categoria. Só que assim, a gente não mais é usado pelo CETUT. Né? Como você falou aí, por exemplo, a gente tem que conscientizar o trabalhador que quando há necessidade de fazer uma paralisação, a gente faz pelo trabalhador e não por conta da empresa. Mas você viu que no ano passado não houve paralisação. A gente fez a negociação que foi viável para todo mundo, mas a gente tem esse cuidado. Conscientizar o trabalhador para ele não pensar, porque o empresário ele usa o trabalhador contra o próprio trabalhador. Ele articula, faz, às vezes, implanta pessoas dentro da Assembleia para puxar movimento de greve, dizer que aquilo. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. Hoje a gente é bem positivo nesse ponto, conscientizar o trabalhador daquilo que é de direito, e a gente tem avançado bastante. Para você ter uma ideia, ainda na gestão passada, o ticket do motorista era um, do cobrador era outro e da manutenção era outro bem menor. E todo mundo se alimenta igual, então todos hoje recebem o mesmo ticket. Presidente, um dos debates que sempre é puxado quando o assunto é o transporte público é a questão da tarifa. Sim. As empresas defendem uma reavaliação, inclusive existem estudos que apontam que o valor atual cobrado não cobre todas as despesas do sistema. Como é que o sindicato acompanha essa situação e a avaliação do sindicato de fato sobre o valor que é praticado hoje na tarifa de ônibus em Teresina? Na realidade, a gente queria mais transparência também, assim como a população, e eu acho que o poder público deveria cobrar essa questão da transparência, porque existe um subsídio realmente do município e existe as passagens, né? Mas a gente nunca tem clareza realmente daquilo que eles alegam com relação à questão do preço da passagem. O TCE fez um planejamento, inclusive um desses que trabalha lá no TCE, fez uma pesquisa de campo, passou acho que 2 ou 3 meses andando dentro dos ônibus, aí ele fez um cálculo lá de quantos passageiros dava, quanto é que não dava, e vocês lembram que chegou a passagem lá de 10,50, depois para 9 e pouco, né? Já no segundo estudo dele. Mas assim, as pessoas já não estão tendo condição de andar de ônibus a R$4, imagina no valor desse aí. Aí essa outra parte aí, eles dizem que é a prefeitura que tem que custear, que é essa briga constante que eles têm, o CETUT e o município, né? Presidente, a gente sabe que nos últimos anos a gente enfrenta hoje, na verdade, uma grande crise no transporte público coletivo de Teresina, e ela foi muito acentuada, né, no período da pandemia. De lá para cá não conseguiu ainda se restabelecer. Os trabalhadores, obviamente, não estão na gestão do sistema, mas conhecem muito bem a operacionalização e a realidade. Acredito que o senhor vai concordar de que hoje o usuário não sente num serviço de transporte público a credibilidade, a confiança necessária para que ele vá para a parada de ônibus, então ele opta por dar o seu jeito, né? O Uber, a carona, enfim. Quais seriam, assim, as contribuições que vocês, enquanto trabalhadores do sistema, têm para o Poder Executivo e para as empresas que poderiam, de fato, melhorar o sistema, levando em consideração a experiência e o conhecimento que vocês têm na prática? É uma vida, né? O Francisco sabe, ele já passou pelo sistema, é uma vida que a gente tem dentro do sistema, a gente conhece. Eu acho que só dará credibilidade realmente para o sistema e o pessoal acreditar se realmente tiver ônibus. Porque você imagina, você ir para uma parada de ônibus, que eu falei aqui no começo, uma linha que só tem um ônibus. E aí corre o risco dele quebrar, porque a gente sabe que o sistema hoje, os ônibus, eles ficaram um pouco mais velhos, né? Eu acho que os mais novos são 2017, 2016. Então você imagina aí uma empresa, uma linha que só tem um ônibus. Então não tem credibilidade nenhuma. O trabalhador, ele sabe mais ou menos do horário. Se ele não passar, ele vai ter que se virar para ir para os seus compromissos. Então, eu acho que eles deveriam, e é um pedido nosso, incrementar mais ônibus, voltar às linhas que foram desativadas, assim para ter uma credibilidade. Você vê agora que ontem eu estava ali na Praça Saraiva, que é o ônibus de ônibus, passou 5 ônibus de Timon ali na Praça Saraiva. 5. Para passar lá do meu bairro, 1. Então, não tem credibilidade. Muita gente chega lá na parada aí perguntando, já passou? Aí se vira de qualquer forma. Então, a única alternativa é essa, é colocar ônibus e ônibus novos, né? Cardoso, nós temos aí uma carga horária de 7h20, e aí, com o aumento da frota, consequentemente, tem que se aumentar o número de trabalhadores, porque 7h20 e a empresa usa a chamada dobra. Compra mais ônibus, mas também não contrata novos funcionários. Aí o trabalhador é obrigado a passar
14 horas e 40 minutos em cima de uma cadeira de cobrador ou batendo alavanca como motorista, qual a qualidade de vida que esse trabalhador vai ter? O trabalhador que pega um carro 5 horas da manhã, meio-dia e meio, ele vai, almoça, e aí quando dá 4, 5 horas, ele pega mais 7 horas e 20 para encerrar meia-noite, e 5 horas da manhã tem que estar de volta. Esse trabalhador oferece até um risco à população porque não está descansado, e se envolver em um acidente é uma consequência. O que fazer para que se reduza essa disparidade na questão do transporte público urbano aqui na nossa capital? Como coibir essa prática da dobra, essa prática do meio período, que é para ser por um período curto, e o trabalhador fica sendo explorado por 2, 3 anos no meio período, por exemplo, também? Na realidade, a própria convenção, né, a própria CLT proíbe, a lei do motorista proíbe que ele faça um trabalho desse nível, porque ele tem que ter as 11 horas de descanso. Aí o que acontece? A gente tem batido muito nessa questão. A empresa se aproveita, porque quando ela pega um trabalhador, que ele já é contratado, né, período integral, e ele dobra, quem está lucrando com isso é a empresa. Nós já denunciamos isso várias vezes, inclusive tem empresas que assinou TAC aqui no Ministério do Trabalho, termo de ajuste de conduta. Porque ela está deixando de contratar um outro profissional, que inclusive saiu no tempo da pandemia, está deixando de efetivar isso que você falou, que é o cara que foi contratado pelo meio período, né? Ela vai deixar de efetivar ele, porque um trabalhador está fazendo o trabalho de 2. E no futuro, é como você falou, quem vai adoecer é esse trabalhador. Inclusive, a gente tem fatos que o trabalhador está em cadeira de roda, porque você imagina um banco daquilo ali, o amortecedor ruim, o problema dele todo é na coluna, passando marcha todo o tempo. Só quem ganha com isso é a empresa, e ele é que vai ser prejudicado. A gente tem batido bastante, porque nenhum trabalhador, eu volto a repetir aqui, é obrigado a dobrar. Nenhuma empresa, até hoje eu desconheço que ela botou um trabalhador para fora porque ele se recusou a dobrar, porque a carga horária dele é aquela, mas as exceções. A gente sabe que num percurso de casa para o trabalho, ou de casa para o trabalho, pode ser que alguém sofra um acidente, então ele vai fazer uma viagem a mais, enquanto a empresa se organiza e contrata um outro trabalhador, se for o caso. Porque na nossa própria convenção tem que ter lá o ferista, o folguista e o reserva. O reserva é justamente para quando um trabalhador tem algum problema, substituir. As empresas, todas elas, sem exceção nenhuma, têm esse quadro de funcionário hoje no sistema. Presidente, um dos debates que também sempre marca essa questão do transporte coletivo, a categoria, é sobre a função de cobrador. Sim. Em algumas capitais já há um processo de extinção dessa função de cobrador, com esse processo de digitalização também cada vez mais dos sistemas, né? O cartão eletrônico, em algumas cidades já o pagamento através do Pix, essa função tem sido substituída, né? Os cobradores têm perdido espaço. Como é que está esse debate aqui na capital e hoje qual é a realidade dos cobradores que atuam no sistema de transporte em Teresina? Na realidade, é uma luta constante, né? Não da agora, mas de muitos anos eles vêm tentando tirar os cobradores. Mas a gente acredita ainda nos vereadores, porque para poder tirar os cobradores tem que ser criada uma lei, né? E eu acredito que os vereadores não vão querer isso, apesar de que você falou que realmente a modernidade está vindo aí e é realidade aqui nos nossos estados vizinhos. Mas a gente acredita que vai perdurar muito tempo aqui em Teresina. A gente nem cogita de estar discutindo isso, porque são pais de famílias, né? E aí a gente também tem incentivado eles a fazerem cursos, se aperfeiçoarem em outras profissões, porque uma hora a realidade é essa que você falou, ela vai acontecer, mas a gente tem se preocupado. Na questão da Câmara de Vereadores, como é que está o diálogo, como é que você observa hoje o papel do parlamento na fiscalização, inclusive, da atuação das empresas, no respeito aos direitos dos trabalhadores, enfim, como é que está o diálogo institucional, vamos dizer assim, do sindicato com os parlamentares, com os vereadores de Teresina? Praticamente zero. Né? Todos eles só fazem promessa no tempo de campanha, a gente já não acredita mais, mas hoje, 1º de abril, esse dia de abril ele vai valer para eles, que é o ano todo mentindo. Na realidade, eles não fazem nada. Agora vai começar a negociação e vamos ver como é que eles vão se comportar. Na realidade, a gente só teve conversa até agora com o prefeito e com o superintendente. E como é que eles poderiam contribuir, então, com esse diálogo? Cobrar, o dever deles é cobrar. Cobrar do prefeito, cobrar das empresas, mais ônibus, cobrar que eles cumpram a convenção, porque eles foram eleitos para isso. Na realidade, eles viram as costas para o problema de Teresina, não só do transporte, de modo geral. Na realidade, João Magalhães, presidente,
nosso querido Natanael, você de casa, o que falta é a união das classes, porque nós temos classes numerosas, como a do rodoviário, por exemplo, que dá para eleger um vereador brincando, mas não há união por parte da categoria em discutir um representante. Aí fica nessa ladainha e nessa dependência. A pergunta que eu faço a você agora, Cardoso, é a seguinte: como é que está a situação dos trabalhadores do setor de transporte escolar, que muitos sem carteira assinada, salários atrasados, as condições de trabalho, os carros em péssimas condições? Como é que está a relação entre o sindicato e o setor de transporte escolar? É uma das mais tristes que você pode imaginar. Nós estamos com um pessoal que transporta alunos. A pessoa tem a responsabilidade de estar levando os filhos de muitos trabalhadores para as escolas, mas não são reconhecidos. Depois que a gente assumiu o sindicato, a gente conseguiu ter um salário que não é essas coisas e um ticketzinho no valor de 250. Ainda assim, tem empresas que o trabalhador está há 2 meses sem receber. Se eu abrir aqui o celular aqui para você ver o relato, hoje mesmo um trabalhador disse que vai para lá, vai acampar lá, vai dar a polícia, porque ele não aguenta mais. Já cortaram a água, já cortaram a luz, e a gente tem discutido isso agora com a SEMEC, vamos discutir também com a SEDUC, que essas empresas que eles contrataram, que elas cumpram o acordo que elas têm. Porque recebe o dinheiro, que é dinheiro federal, é dinheiro do Estado, é dinheiro do município e dinheiro federal, mas esquecem de pagar os seus colaboradores, né? Está lucrando aí só as empresas. Então, a gente tem combatido isso, inclusive também denunciado. Só que a justiça ela é um pouco lenta, um pouco morosa, mas a gente tem feito a nossa parte. E aí a gente tem um acordo com algumas empresas, sendo que, na realidade, não só aqui na capital, mas o estado todo tem transporte escolar. Presidente, nosso tempo está chegando ao final, mas nós temos algumas perguntas aqui da nossa audiência. Vou colocar aqui o áudio aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Chico. Bom dia, Natan. Bom dia a todos do Comando Geral. Queria fazer uma pergunta para o Antônio Cardoso, presidente do Sinteco. Na verdade, 2. Cardoso, é Júnior Gavião. Como é que você tem acompanhado o aumento da frota e quanto efetivamente aumentou o número de ônibus rodando em Teresina com os 40 anunciados no começo do mês passado pelo prefeito de Teresina, Dr. Silvio Mendes? E a outra pergunta é como é que você analisa esses 40 ônibus que estão rodando em Timon. Ontem um inclusive quebrou ali próximo ao troca-troca, que acontece, é natural, mas acontece. E em relação aos contratos de trabalho, que os trabalhadores lá não têm carteira assinada, não tem CLT como tem aqui em Teresina. E uma pergunta última para finalizar: você acredita que os 44 ônibus que tem em Timon seriam suficientes para resolver o problema de toda a cidade, em relação a Teresina, que precisa de mais de 400 ônibus? Me dê uma avaliada aí e estou aqui na sintonia. Grande abraço, Júnior Gavião. Um abraço, Júnior. Rapaz, o Júnior fez umas 5 perguntas aí, né? Foi uma sabatina. Na realidade, eu não sei nem qual é que eu respondo primeiro, mas deixa eu me lembrar aqui da primeira, que é com relação à avaliação dos ônibus, né? Quanto a frota aumentou em Teresina. Pronto, vamos lá. Tudo é o que eu falei, Chico, vocês aqui. Fiscalização. O doutor Pessoa já estava no final do mandato, a gente sempre denunciou que as empresas não estavam colocando a quantidade de ônibus que tem lá no acordo, que tem lá na questão do que ele repassa, né? Do subsídio. E aí, quando o doutor Silvio assumiu, cobrou isso do superintendente da S-Trans, natural, não é que aumentou a frota, tinha que ter aquela quantidade de ônibus. Retornou o que era pra... Pronto. Tá aqui, eu pago isso, mas eu quero isso. Então, realmente a gente já tinha denunciado e voltou esses ônibus. Então, houve uma melhora. Agora, para esse mês, é para aumentar esses 40 ônibus que ele falou. Ontem mesmo eu estive lá na empresa em que eu trabalho, que eu sou contratado. Tem 5 ônibus lá pronto, né? Acho que agora daqui até o dia 10, esses ônibus vão estar rodando. Então, cada empresa está... não é ônibus novo. Eles estavam com os ônibus parados lá, o prefeito deu essa permissão para que eles consertassem esses ônibus para poder circular. E para o ano que vem ele tem a pretensão de ter ônibus novo. Então, a gente só vai saber disso na prática quando terminar esse mês. E nesse sentido, nós temos aqui também a pergunta do nosso ouvinte, Francinaldo Leão. Francinaldo Leão pergunta o seguinte: quantos ônibus temos hoje rodando e quantos ônibus são necessários para melhorar a situação na visão do sindicato? A pergunta do Francinaldo. É um sonho, se nós tivéssemos pelo menos o que nós já tivemos lá em 2019, cerca de 430, 450 ônibus. Esse seria, eu acho que não seria nem o ideal, mas pelo menos melhoraria bastante, porque a gente já teve esse tanto de ônibus no passado. Hoje tem cerca de 230, 232 ônibus, mas isso é a maioria no horário de pico, né? O prefeito quer chegar aí a cerca de 280, 300. Tem esses ônibus para sair esse mês aqui. Falando em horário de pico, como é que o sindicato pode fazer para poder
acompanhar essa questão do entrepico, que a empresa tira 10, 12 carros e na hora de repor só colocam um ou dois, ou às vezes nenhum. E aí a população fica a ver navios. Como é que o sindicato pode contribuir com o poder público para que isso deixe de existir? A gente faz a nossa parte. Inclusive, todas as vezes que a gente vem dar alguma entrevista, a gente denuncia isso. Mas aí fica a cargo da S-Trans. Por quê? Porque ela determina que tem esses carros no horário de pico, né? Mas a gente não pode acostumar a população para pegar ônibus só de manhã e à tarde, durante o dia. A pessoa tem que ficar na parada passando 1 hora, 2 horas. Eu acho que não deveria ter nem pico. Acho que deveria ter os ônibus integral. A gente é totalmente contra essa parte que a prefeitura determina, que a cidade determina, que é o pico. Mas quem somos nós, né? A gente queria que fosse integral, porque ficaria bom para a população e ficaria bom para o trabalhador que não vai trabalhar só em hora de pico. Tem mais uma participação aqui pelo WhatsApp, só para encerrar a nossa entrevista. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, João Magalhães. Bom dia, Francisco Cardoso, presidente do sindicato. Josenildo aqui do Disseu. Eu queria só parabenizar o presidente pela forma transparente como ele está conduzindo o sindicato dos rodoviários. É uma grande gestão. Obrigado, essa é a minha participação. Participação do Josenildo, elogiando a sua gestão do sindicato. Não, tranquilo. E não sei se nada para responder a outra do Júnior, não, né? Dá, fica à vontade. Não, rapidinho. ele falou aí dos ônibus lá de Timon, dos 45. Mas na realidade acho que é 38. Os outros 44, são 44. Os outros... Pronto, mas acho que é 38 e os outros são reserva, né? E a gente precisa de carro reserva porque é justamente para quando quebrar algum ser substituído, né? Eu acho que seja suficiente, porque eu acho que Timon deve ter cerca de 200 mil habitantes pela aí. Mas se você... Menos, né? Mas se você for basear a Teresina, eu acho que é mais ou menos aquela quantidade que a gente falou aqui, 430, 450 ônibus. Eu precisaria, por exemplo, para uma zona aqui de Teresina, né? Isso, para uma zona. É isso mesmo que você falou. Porque eu vou dar um bairrozinho pequeno, que é o que eu moro ali na Vila da Paz. Lá tinha 6 ônibus rodando, né? Hoje só tem 1. E quando quebra esse carro, como é que faz? Pronto. Um abraço. Presidente Antônio Cardoso, presidente do Sintetro, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Boa sorte aí nessa rodada de negociação. Esperamos que haja um entendimento que seja bom para os trabalhadores e também para quem usa o transporte público na capital. Agradecer a vocês e dizer que vocês são essencial para essa nossa luta. A gente é muito grato a vocês da imprensa, porque vocês é que fazem com que a gente tenha essa credibilidade e estão sempre cobrando. E a gente... Todas as vezes que for solicitado, a gente vai estar aqui presente para estar dando os esclarecimentos. Agradecer a vocês. Obrigado, presidente do Sintetro, Antônio Cardoso.